Vitrine Revista de volta nessa segunda-feira na tela aqui da sua Tarobá e agora para a gente falar de um assunto muito importante de momento, férias de final de ano. Um período que costuma trazer alegria, mas também muitos desafios para as famílias. Conciliar trabalho, mudanças na rotina, atividades para as crianças e ainda manter o equilíbrio emocional nem sempre é fácil. Por isso, convidamos a psicóloga Luciana Helena para nos ajudar a entender como atravessar esse momento com mais leveza, organização e bem-estar para toda a família, para não ser um período estressante também para os pais, né? Não? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos entender qual que é o objetivo das férias, para a gente começar já falando, né? Que a molecada estuda o ano inteiro, está na escola o ano inteiro. Então, qual que é o objetivo das férias? Então, a gente tem que pensar nas férias como um tempo de qualidade, de descanso, de lazer, né? Só que conciliar rotina de trabalho, né? Todas as tarefas domésticas e as crianças ali em casa é um desafio. Então, para que isso não se torne algo pesado, cansativo e estressante, a gente tem que pensar em alguns pontos. Então é pensar em reorganizar essa rotina de fato, porque a gente tem toda uma rotina com as crianças durante o período de aula. Então é reorganizar essa rotina. O primeiro passo que os pais precisam se atentar é com relação à rotina. Eles têm que olhar para a rotina deles, ver ali o que eles têm de compromisso, né? Organizar essa rotina e depois sentar com os pequenos ou com os maiores, Sim. né? E aí, em cima disso, tá estruturando toda a dinâmica de férias da criança, né? Lembrando que vão ter momentos ali que os pais vão estar trabalhando, mas nos outros momentos, né? O que pode ser programado, planejado. Então, e também manter a rotina da criança, assim, a rotina que eu digo, a rotina básica, né? A questão do horário de comer, de tomar banho, De né? dormir. De dormir. Porque eu tenho uma adolescente em casa que está querendo dormir muito tarde. Mamãe, eu tô de férias. Tem que ter rotina também, Sim. A mesma rotina de antes. Sim, e é claro que aí as crianças vão entender que elas têm um tempo livre para se divertir, né, para brincar, para se socializar, mas é importante manter alguns pontos da rotina ali consistente. E qual é a sua sugestão de atividades que a gente pode fazer durante esse período de férias? Então, as atividades dependem muito da faixa etária, né? Cada idade do tem. perfil da criança, da dinâmica da família. Então, é super bacana a família estar pesquisando, né? Quais atividades se encaixam, mas uma coisa muito importante, assim, para a gente fortalecer os vínculos e tudo mais, é pensar em atividades compartilhadas, por exemplo, jogos de tabuleiro, porque hoje em dia, né, com as telas, Sim. isso tá... Já aproveita para tirar um pouquinho, né? Exato, tá fora de moda. Jogos de tabuleiro, outras brincadeiras onde tem, né, toda uma questão de compartilhar. Outra coisa importante também é a gente buscar, né, espaços livres para fazer as atividades. Eu ia comentar isso, sair para o espaço, né? Exato. Lugares também para se socializar, então passeios em parques. Isso é muito legal, não é? Que também vai criando memória, né? As crianças, elas criam memórias desses momentos com a gente. Passeio no parque. O Bruno Carraro, que trabalha comigo ali na redação, ele faz muito isso com o filho dele no final de semana e sempre que eles têm folga. Eu acho muito legal, acompanho nas redes sociais. Pra gente que vive na correria, para eles é um momento, para as crianças, não é? É um momento ali de ligação com os nossos filhos, né? Sim, e é um momento também de gastar energia, né? Boa. Uma coisa que é importante também, às vezes aquelas brincadeiras que nós, pais, tínhamos lá na nossa infância, que hoje as nossas crianças, né, não têm contato. Verdade. Seria interessante tirar um tempinho para ensinar, para brincar junto. Eu acho que é bastante relevante e isso fortalece o vínculo pai Com e filho, certeza. né, mãe e filho. Então, é bem importante nesse sentido. A presença dos pais em momentos de qualidade é muito importante. Sim. Muda
a chavinha na cabeça da criança, não muda? Sim, as férias então tá aí, é um momento para a gente resgatar tudo isso, né? Resgatar esse contato, esse vínculo, né? Essa participação. E uma coisa importante é a questão das tarefas também, da independência e autonomia, que a gente não pode esquecer, né? Os pais, às vezes, muitas vezes, as crianças estão de férias, mas nós estamos trabalhando. Então, se forem adolescentes, é interessante a gente dar umas atividades para eles executarem dentro de casa. Ó, quero chegar, encontrar tal coisa feitinha. Às vezes a gente precisa pesar a mão também, não é? Sim, é fundamental. Que eles já participam da rotina da família. Exato. Não é porque é férias que as coisas deixam de acontecer. Então, tem que ter essa consciência, tem que ter essa responsabilidade. É claro, num tom de leveza, né? Porque é um momento, é um período bacana de descontraído, mas a gente também não pode deixar de organizar e colocar lá na nossa rotina as tarefas também. Também. E telas? Existem regras para o uso do celular, tempo assim que a gente possa estipular, e também para televisão, que às vezes a gente fala de tela, a gente pensa só ali no celular, né? Para televisão também, não vou usar mais o celular, então vou para a TV. É uma substituição ruim também, não é? Sim, sim. Então, e isso é o que mais acontece no período de férias, né? A gente tem toda a nossa rotina, correria, a gente vai e deixa a criança lá nas telas, né? Ocupada lá enquanto a gente resolve as coisas. Eu também faço isso às vezes. Porque, né, assim, facilita, mas a gente não pode. A gente precisa se corrigir. Por isso que é muito importante esse planejamento, essa programação. Qual é o momento que a minha criança vai ficar ali mais sozinha, qual é o momento que ela vai estar interagindo com os pais, ou se socializando com os amigos, por exemplo, pode planejar, né, festa do pijama. Boa, muito legal. Pode também fazer revezamento, né, que nem, por exemplo, as minhas meninas, esses tempos atrás, ficaram na vizinha. Eu não podia, ficaram lá brincando com a amiguinha. Depois, a amiguinha que ficou. Então, uma alternativa também para as férias é o revezamento dos pais. Colônia de férias também é uma excelente opção, né? Para as crianças estarem se socializando, se divertindo. Inclusive, lá na nossa clínica, a gente está promovendo a colônia de férias. Então, é uma opção muito legal, né? Enviar para, assim, combinar com familiares também, para ter essa... E rede de apoio. Rede de apoio é tudo, é se ajudar, principalmente nessas férias. Obrigada, muito legal. Olha aí, a gente tem que ter esse apoio, essa ajuda, mas a gente também estar próximo dos nossos filhos, aproveitar o período de férias. Apesar da correria, vamos aproveitar para a gente estar mais pertinho deles. Obrigada. Isso mesmo.